Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Deise Sossolotti e no vídeo de hoje nós vamos estar confeccionando esta almofada que ficou bem grande. Ela foi confeccionada na lã molê, ela ficou super macia, bem leve. Você pode estar confeccionando com sobrinhas de lã ou você pode estar confeccionando com o material da sua preferência. Você pode ainda estar fazendo aplicação de amigurumi e essa almofada é super fácil e rápida de confeccionar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação para os próximos vídeos, deixe o seu like e também um comentário. Um grande beijo, que Deus abençoe a nossa videoaula. Vamos iniciar esse passo a passo. Para confeccionar essa peça, nós vamos precisar de enchimento. Eu tenho um pacote de 200 gramas de enchimento siliconado. Nós vamos precisar de forro. Aqui eu tenho 1,5 m de forro de algodão, mas você pode estar utilizando o forro do tecido da sua preferência. Linha e agulha para costura da cor do forro. A lã molê na cor solar, que é o 1289. E o solar nós vamos utilizar 2 novelos. Nós vamos precisar de tesoura para os arremates e a agulha para crochê é a número 4 milímetros. Eu vou iniciar com a lã na cor amarelo, fazendo aqui o anel mágico, uma correntinha para prender o anel mágico, e agora eu vou subir 2 correntinhas que me dá a altura de um ponto alto. Aqui dentro do anel mágico, eu vou fazer mais 11 pontos altos, ficando com um total de 12 pontos altos, contando o ponto das correntinhas. Eu fiz aqui os 12 pontos altos e eu vou fechar bem o anel mágico e eu vou fechar essa volta na terceira correntinha que eu subi para iniciar, com um ponto baixíssimo. Eu vou alongar aqui o fio e aqui atrás, olha, bem na abertura aqui do anel mágico, a gente vai fazer nozinho até ficar bem próximo dessa abertura para não ter perigo do anel mágico abrir. Se você quiser, você também pode passar um pouquinho de cola para tecido para não ter nenhum perigo desse anel mágico aqui abrir. E agora a gente vai vir aqui, olha, para o meu próximo ponto alto, bem no pontinho da frente, e eu vou fazer aqui um ponto baixo. Esse ponto baixo, eu não faço ele muito apertado, eu faço ele mais soltinho, para ele não marcar o início de volta. Eu vou fazer uma correntinha que me dá a altura de um ponto alto. Se você tiver o ponto bem justo, você pode fazer o ponto baixo e 2 correntinhas, tá? Para dar a altura do ponto alto. E nesse mesmo ponto eu vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E nessa volta eu vou fazer um aumento para cada ponto e eu vou ficar nessa volta com 24 pontos altos. Então, em cada ponto que eu tenho de base, eu faço 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Eu vou dar a volta toda e quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Eu cheguei aqui no final dessa volta e aqui no ponto que eu fiz para iniciar, no ponto das correntinhas, aonde eu fiz o ponto baixíssimo, eu também vou fazer 2 pontos altos, tá? Então, eu inicio no pontinho da frente, mas esse pontinho, aonde eu fiz o ponto baixíssimo, eu não posso esquecer de trabalhar. Nessa volta, eu fecho aqui na correntinha que eu fiz para iniciar com um ponto baixíssimo. E eu sempre vou iniciar no pontinho da frente para não marcar a nossa peça.
E em todas as voltas a gente vai ficar com 12 pontos de aumento. Então aqui a gente fez um aumento em cada ponto. Eu vou vir no ponto alto da frente, olha, fechei aqui com ponto baixíssimo. Esse ponto eu trabalho também quando eu concluir essa volta. Eu vou vir para o meu próximo ponto alto. Aqui eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha que me dá a altura de um ponto alto. Vou voltar nesse ponto e eu vou fazer aqui um aumento. Então, aqui eu fiquei com 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. No meu próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto sozinho. No próximo, um aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. No próximo, um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. Então, nessa volta, a gente vai fazer um ponto alto sozinho e no próximo ponto alto o aumento por toda a volta. Nessa volta eu fico com 36 pontos altos. E chegando no finalzinho da volta, a gente não pode esquecer de trabalhar no ponto que a gente fez o ponto baixíssimo. Então aqui eu vou fazer bem nesse ponto que eu fiz o pontinho baixíssimo, o último ponto dessa volta e fecho na correntinha que eu fiz para iniciar com um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima volta, a gente sempre vai para o pontinho da frente, para não marcar a nossa peça. Como a gente vai fazer uma almofada personalizada, é muito importante não ter marca de início e fim de volta, mas se você estiver acostumado a iniciar a próxima volta com 3 correntinhas, você pode iniciar. Mas a gente vai, olha, para o pontinho da frente e faz um ponto baixo um pouco mais soltinho, para não marcar o nosso início de volta e uma correntinha. Volto nesse ponto e faço o meu primeiro aumento. Nessa volta aqui de baixo, a gente fez um ponto e um aumento. E em cada volta, a gente vai aumentar um ponto sozinho antes do aumento. Então, nessa volta, são 2 pontos altos. No próximo ponto alto, mais um ponto alto. E no próximo, o aumento. Então, para essa volta, a gente aumenta um ponto antes do aumento e a sequência para essa volta é um ponto alto sozinho, um segundo ponto alto sozinho e agora o aumento. No próximo ponto, ponto alto sozinho, no próximo, ponto alto sozinho e agora o aumento. E eu vou fazer assim por toda essa volta, e nessa volta eu fico com 48 pontos altos. Então, quando eu chegar aqui no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto com vocês. Concluí mais essa volta, fechei com um ponto baixíssimo na segunda correntinha que eu subi para iniciar, e a gente sempre passa para o pontinho da frente, para nossa peça ir ficando assim, olha, sem marca de início e fim de volta. Então, aqui eu venho para o próximo pontinho, olha, a gente não precisa fazer muito apertado esse ponto baixo. Eu venho para o próximo pontinho e faço um ponto baixo e uma correntinha. Se você tiver o ponto justo, aconselho fazer 2 correntinhas para ficar na altura do ponto alto, olha. Tá? Esse ponto aqui tem que ficar na altura do ponto alto, tá? Esse primeiro ponto tem que ficar na altura do ponto alto. E agora, a gente tá sempre aumentando um ponto antes do aumento. Então, nessa volta eu fiz um ponto e um aumento. Nessa que a gente terminou, são 2 pontos altos e um aumento. E nessa agora, se a gente tá aumentando um ponto antes do aumento, a gente vai fazer 3 pontos altos e o aumento. E essa base, ela é bem fácil de fazer. A cada volta, a gente vai estar aumentando um ponto antes do aumento. E a gente vai sempre ficando com 12 aumentos em cada volta. Então, eu tinha 12, 24, 36, 48 e vou aumentando de 12 em 12. Sempre fazendo um ponto antes do aumento. Eu vou fazer essa sequência até eu chegar na volta em que eu fico com 10 pontos altos antes do aumento. Então, eu vou fazer mais essa volta com vocês
E depois é só seguir fazendo, até chegar na volta que a gente fica com 10 pontos antes do aumento. Então, aqui eu inicio com o aumento, vou fazer 3 pontos altos sozinhos. 1 no próximo ponto, 2 no próximo ponto. O terceiro ponto alto e agora o aumento. 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. 1 no próximo ponto, 2 no próximo, 3 e agora o aumento, 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. E essa é a sequência para essa volta. São 3 pontos altos antes do aumento e eu vou dar a volta toda. E quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu termino e inicio mais uma volta com vocês e depois é só a gente seguir fazendo. Dei a volta toda e eu cheguei bem no ponto que eu fiz para iniciar. Aqui eu fiz um ponto baixo e uma correntinha, eu vou fechar na correntinha com um ponto baixíssimo. Olha, por isso que eu falo para vocês, ele tem que estar na mesma altura, para a hora que a gente fazer o ponto baixíssimo, a peça não ficar com marca, tá vendo? E aí a gente passa pro pontinho da frente, dá uma alongadinha, ó, deixa ele bem soltinho aqui para não marcar a nossa peça. Vai no pontinho da frente, inicia fazendo um ponto baixo e uma correntinha. Agora aqui, se a gente terminou fazendo 3 pontos altos antes do aumento, nessa volta então são 4. No 4, ponto alto e então o aumento. E essa é a sequência para essa volta. Então, como são voltas de repetição, a gente sempre vai estar aumentando um ponto antes do aumento. Eu vou fazer assim, eu vou fazer essa sequência de pontos até eu chegar na volta em que eu fico com 10 pontos altos antes do aumento. Eu vou fazer aqui o meu, e quando eu chegar na volta que eu fico com 10 pontos altos antes do aumento, eu volto para a gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí todas as voltas e eu cheguei na volta que eu fico com 10 pontos altos e o aumento. E olha que legal, gente, fazendo assim, a base não fica com marca de correntinha, com marca de início e fim de volta, olha como fica bonito. E aqui, desde a primeira volta até a última volta de aumento, que é a volta de 10 pontos altos antes do aumento, eu tenho um total de 12 voltas. E agora aqui, a gente vai seguir. A gente vai vir para o pontinho da frente, faz o ponto baixo e uma correntinha. E agora, nessa volta, a gente não faz nenhum aumento. Vou vir para o meu próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto no próximo ponto alto, e eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto, sem aumento, por 2 voltas. Então, essa volta e a próxima volta é uma volta só de pontos altos, sem nenhum aumento. Eu vou fazer aqui, então, 2 voltas de ponto sobre ponto, 2 voltas de pontos altos sem aumento, e quando eu chegar no pontinho que eu fiz para iniciar, eu volto. Então, eu vou fazer essa, fecho, inicio a próxima e volto com vocês, então, depois de 2 voltas de ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, apenas um ponto alto para cada ponto de base. Eu concluí as 2 voltas de ponto sobre ponto. E a nossa peça, olha, já começou a virar. Então, aqui, eu vou alongar aqui o fio, vou cortar e vou dar um nozinho. Nós vamos precisar de 2 dessas. Exatamente a mesma sequência de pontos, que aí agora a gente vai unir as 2 peças, forrar e unir, tá? Então, a gente vai fazer mais uma dessa, e agora a gente vai forrar as 2 pra gente unir a almofada e fazer os olhinhos e a boquinha. Agora que a gente já tem a peça pronta, a gente vai costurar o forro. Para cortar o forro, gente, a gente pode abrir a peça aqui, olha, no forro e ir marcando com o giz
e ir marcando onde a gente vai precisar cortar, tá? Vou mostrar mais ou menos pra vocês. Quando a gente põe o forro, só vir com a peça, abre bem ela aqui, olha, pode prender com alfinetinho para não escapar. Vai passando giz para marcar aqui e depois vem cortando na medida da peça, tá? Então, eu vou cortar aqui o meu pra gente costurar o forro aqui na almofada. Pode prender aqui com alfinete, deixar bem certinho e marcar aqui com giz à medida que você vai precisar do forro. E agora aqui que a gente já contornou o forro na medida da almofada e cortou, a gente vai costurar um forro aqui na almofada e é muito simples, é uma costura bem fácil, uma costura comum. Do ladinho avesso, ó, do ladinho avesso, a gente coloca aqui o forro. Deixa eu ver um ladinho que tá mais reto aqui, porque eu cortei um pouquinho torto. A gente coloca aqui o forro, pega a linha amarela, a minha linha tá um pouquinho mais clara que o forro e a lã, mas não tem problema, tá, gente? E o importante aqui, olha, é a gente deixar o ponto alto livre, tá? Porque a gente vai trabalhar nesse ponto alto. Só que primeiro a gente vai costurar o forro. Então, eu vou passar aqui e vou passar, olha, na parte de baixo do ponto alto. E vou passando aqui no forro, mantendo o forro bem esticadinho, porque ele tá na medida da almofada, né? A gente cortou o forro no contorno da almofada. E a gente vai, olha, costurando, deixando essa pontinha aqui, ó, do ponto alto livre. Porque a gente vai costurar o forro, a gente vai precisar de 2 peças dessa, tá? O lado da frente e o lado de trás. A gente vai precisar de 2 peças dessa, a gente vai fazer exatamente o mesmo passo a passo. Vai colocar o forro nas 2 peças e aqui, olha, a gente vai deixar o ponto alto, o início do ponto alto, livre, porque a gente vai fechar, depois de costurar todo o forro nas 2 peças, a gente vai fechar em pontos baixíssimos. Então, essa parte fica livre. E o importante é a gente costurar, olha, bem aqui embaixo do ponto alto. Sem pular nenhum pontinho, ó, a gente dá um pontinho, pegando, olha, a parte de baixo do ponto alto. Passa no forrinho. E é só fazer isso, contornando a peça toda. E se você tiver máquina, pode fazer na máquina, não tem problema nenhum, porque aqui eu escolhi um tecido de algodão, mas de acordo com o tecido que você escolheu, passa super tranquilo na máquina, a lã. Então, olha, pode fazer na máquina. Eu vou fazer na mão. E a minha costura não vai ficar retinha, porque eu não costuro retinho na mão. Mas não tem problema. Só passar aqui no forro e passar no pontinho alto, sem deixar ele passar, olha, pro ladinho de fora aqui, para não aparecer a costura, principalmente se a sua linha tiver uma diferencinha, ó, igual a minha tem. E aqui é só ir costurando, só seguir costurando. Então, eu vou costurar todo o forro, vou fazer outra base dessa, vou colocar o forro na próxima base, igual eu tô colocando aqui, deixando o início do ponto alto livre pra gente fechar em pontos baixíssimos e volto pra gente fechar a almofada e fazer o rostinho aqui, olha, pra fazer o rostinho do emoji. Tá? Então, aqui é só seguir costurando, sempre deixando o início do ponto alto livre. E agora que a gente já tem os 2 ladinhos da almofada pronto, os 2 já colocados, o forrinho, nós vamos fechar a almofada. E a gente vai fechar avesso com avesso. Lado direito para fora, lado direito para fora.
a gente pode iniciar em qualquer lugar da peça. Nas duas peças eu tenho a mesma quantidade de pontos, então vai dar certinho. Não há necessidade de colocar nozinho com nozinho, tô pondo aqui só pra... E a gente vai pegar o nosso fio na cor amarelo e a gente vai passar aqui, olha, pelo ponto alto de uma metade, as duas alcinhas do ponto, do outro lado, pelo ponto alto, pegando as duas alcinhas do ponto. A gente traz aqui a laçada e faz um ponto, soltar, baixíssimo. Passa no próximo ponto alto, as duas alcinhas do ponto, as duas alcinhas do ponto, ponto baixíssimo. Próximo ponto, pego as duas alcinhas, ponto baixíssimo, e a gente vai fazer um ponto baixíssimo em cada pontinho, unindo os dois lados da almofada. Então, aqui é bem simples. A gente vai pegar as duas alcinhas do ponto alto desse lado, as duas alcinhas do ponto alto desse lado e fazer um ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou fazer até ficar faltando mais ou menos uns 12 pontos altos, uma quantidade assim, olha, que dê pra gente colocar o enchimento. Eu vou até contar aqui, uma abertura dessa aqui, pra gente colocar o enchimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Então, até faltar 12 pontos altos, eu vou unindo a almofada. E quando faltar 12 pontos altos, eu volto pra gente colocar o enchimento e terminar de fechar a almofada. E aqui é bem fácil, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, unindo os dois ladinhos da almofada. Então, quando essa sobrinha aqui, gente, olha, põe pro ladinho de dentro da almofada. Aqui, pegar as duas alcinhas, pôr essa sobra pra dentro. E segue unindo os dois ladinhos da almofada, tá? Então, essa sobrinha aqui do nozinho é só por dentro da almofada e seguir unindo em pontos baixíssimos. Então, eu vou fazer aqui os pontos baixíssimos e quando tiver faltando 12 pontinhos para eu unir a almofada, eu volto pra gente colocar o enchimento. Eu marquei aqui os pontinhos que eu ia deixar para colocar o enchimento. E eu deixei um pouquinho a mais, deixei uns 16 pontos, porque tem que ser o suficiente, vou alongar aqui, para caber o nosso braço. Porque pra gente colocar o enchimento aqui agora, a gente não vai simplesmente jogar aqui, olha, a gente vai tirando as bolinhas e vai posicionando o enchimento desde lá de baixo. E claro, a gente não vai fazer aquele enchimento de amigurumi, que a gente faz bem socadinho, para ele ficar bem firme. A gente vai deixar bem macio, mas a gente vai colocar no lugar certo. Então, primeiro a gente vai colocando em volta da almofada, para ir dando forma para ela. E aí, depois a gente vai preenchendo o meio da almofada. Então, a gente vai colocando o enchimento, ó, tá vendo que a almofada vai dando forma. E depois a gente coloca o meio. Então, a abertura aqui eu deixei uns 16 pontos, mas você vê, tem que caber o seu braço para ir posicionando o enchimento desde lá de baixo. E agora, meus amores, é só ir colocando o enchimento. Então, eu vou continuar aqui, que tá bem vazia, que precisa bastante enchimento. E a gente vai, olha, soltando o enchimento assim, olha, soltando essas bolinhas e colocando sempre primeiro nas laterais, para ela ir ficando levantadinha aqui, ó. E depois a gente põe o meio. Então, eu vou encher bem aqui a almofada e volto com vocês pra gente fazer, pra gente ver se tá bom, se tá bem cheinho, olha, tá vendo? As laterais aqui ainda tá vazia. Então, a gente vai enchendo
Então, essa abertura tem que ser o suficiente para caber o braço, olha, tá? O braço quase todo aqui, pra gente ir colocando enchimento bem nas laterais, bem no lugar certinho. E a gente não vai pôr muito para ela ficar firme, igual a amigurumi. A amigurumi normalmente fica assim, ó, bem firme. Ela vai ficar macia, porém o enchimento tem que estar bem distribuído. Então, a gente vai distribuindo o enchimento, por aqui é o suficiente para caber o braço, ó, e a gente conseguir colocar o enchimento bem aqui nas laterais. E depois a gente enche o meio. Então, eu vou encher a minha aqui, vou colocar enchimento e volto. Eu coloquei aqui todo o enchimento da almofada e ficou assim. Do pacotinho de 200 gramas que eu tinha, sobrou este pouquinho aqui, que é o que eu vou pôr a hora que eu terminar de fechar, porque aqui eu não coloquei muito, porque a gente ainda tá trabalhando. A parte de trás, olha, ficou bem cheia, tá vendo? As laterais ficaram bem cheias. E a gente divide bem esse enchimento para as laterais, porque a gente quer a frente assim, reta, que é onde a gente vai colocar a nossa aplicação, ou colada ou costurada. Aqui a minha eu vou costurar. O enchimento de silicone, ele não absorve água, então a gente pode lavar tranquilamente essa almofada. A lã seca rapidinho e o forro de algodão seca rapidinho, e então eu acho que ficou melhor assim com o forro de algodão, mas aí você pode usar o forro da sua preferência. E apesar de parecer que ela ficou muito cheia, gente, olha, ela fica bem macia, tá? Tem só 200 gramas de enchimento, mas não ficou, porque com o passar do tempo, a tendência desse enchimento é ele ir compactando. Pode usar o seu pacote de 200 gramas de enchimento todinho na almofada. Não pense que ela vai ficar muito cheia. Não vai. Com o passar do tempo, a tendência desse tipo de enchimento é dar uma compactada. Então, ela vai dar uma diminuída. Pode usar assim que vai ficar ótimo. E agora a gente vai continuar fechando aqui a almofada. Então, a gente vai continuar fazendo, olha, pontos baixíssimos. Aqui eu vou continuar fazendo o fechamento em pontos baixíssimos. E conforme eu vou fechando, eu vou enchendo também essa lateral aqui. Então, eu vou fazendo alguns pontos. Venho pondo mais enchimento. É que fica mais difícil para eu mostrar aqui para vocês, tá, gente? Mas é ponto baixíssimo, normalmente, ó. Enchi mais um pouquinho. Aqui tá faltando enchimento. Já venho pondo enchimento aqui, olha. Então, eu vou fechando e já vou colocando enchimento na lateral que eu fechei. Vou fechar mais uns 4 pontinhos no próximo ponto. 4 pontinhos, alongo. Vou completar aqui, olha, toda essa partinha aqui onde eu ainda tava trabalhando e faltou enchimento. Vou completando. Então, eu vou continuar fechando a minha aqui em pontos baixíssimos e completando o enchimento até eu chegar no último pontinho. Eu fiz aqui todos os pontos baixíssimos e cheguei bem no pontinho do nozinho. O pontinho do nozinho eu coloquei a sobrinha lá dentro da almofada. Aqui eu vou alongar o fio. Vou cortar. E eu vou dar um nozinho. E essa sobrinha, a gente põe aqui na agulha para tapeçaria. Aqui a gente põe essa sobrinha para dentro da almofada. Com a ajuda da agulha para tapeçaria. E aqui no final, a gente já pode cortar esse fio. E aqui ficou pronto a almofada. Olha como fica linda. Essa parte aqui da frente, a gente deixa ela assim, bem retinha. E deixa
o enchimento bem nas laterais. Pra ficar assim com esse formato bem de bolacha traquinas. Aqui, gente, ficou concluído. E a aplicação para você pôr aqui, você pode colocar a aplicação da sua preferência. Aqui você pode estar fazendo uma aplicação de flores, colar ou costurar. Você pode fazer uma aplicação de amigurumi para decorar o quarto das crianças. Eu tenho aqui no canal a Hello Kitty, também confeccionada na lã molê, e fica lindo você fazer a aplicação da Hello Kitty. Aqui eu fiz a Hello Kitty para aplicação de uma bolsinha. Você fazer a aplicação da Hello Kitty aqui e usar para decorar o quarto das crianças, ou você pode também estar fazendo com sobrinhas de lã e fazer uma almofada bem colorida. Ficou linda essa, olha, bem macia, bem leve. Eu vou estar passando para vocês a medida que ela ficou. Ela ficou bem grande, tá? Ela ficou com uma medida. Ó, eu vou mostrar aqui, olha, desde da onde a gente fez a união, de 42 centímetros. Fica bem grande, ela ficou com 42 centímetros de diâmetro. E de altura, ela tem 11 centímetros de altura. Então, ficou bem macia, ficou bem grande. E aqui você pode estar colocando a aplicação da sua preferência. Você pode fazer uma aplicação de flores ou fazer um amigurumi. Eu tenho aqui no canal a Hello Kitty, que eu fiz para aplicação de uma bolsinha infantil. E ela também foi confeccionada na lã molê. Fica lindo a gente fazer a Hello Kitty, fazer uma aplicação aqui e usar como decoração para o quarto das crianças. Você pode fazer com sobrinhas de lã, pode fazer ela bem colorida, também fica muito lindo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa para mim nos comentários. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha nos seus grupos de artesanato. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!